Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e vamos falar agora sobre taxa de variação percentual. A taxa de variação percentual é muito importante para o tratamento da informação de uma forma criteriosa e científica. Por exemplo, imagina que um médico pegou o prontuário de um paciente e constatou que esse paciente perdeu 2 kg de massa corporal. O que essa informação significa em princípio? Apenas com essa informação é inviável tirar conclusões, porque nós não sabemos em relação a qual massa inicial foram perdidos 2 kg. Por exemplo, imagina que esse paciente era uma pessoa de 100 kg e perdeu 2 kg. Então ela perdeu 2 em 100, então ela perdeu 2% de sua massa corporal. E aí o médico vai poder avaliar se isso foi uma coisa positiva ou negativa, né? Que tipo de perda, que tipo de ocorrência foi essa. Agora imagine um caso bastante extremo, uma criança, um bebê de 5 kg perdeu 2 kg. Nós temos aqui 40% da sua massa corporal sendo perdida, então pode ser um problema gravíssimo. Então tudo isso depende da comparação. Não adianta eu pegar um valor isolado necessariamente e tentar tirar conclusões que podem ser precipitadas. Trabalhar com taxa de variação e usar proporções para isso é muito importante para a tomada de decisões. Vamos fazer agora um cálculo de variação baseado no seguinte problema. João publicou 14 trabalhos acadêmicos em 2019 e já havia publicado 10 trabalhos acadêmicos em 2018. Qual é o aumento percentual relacionado a esse problema? Bom, antes de calcularmos o valor percentual, a variação percentual envolvida, nós temos que pensar na variação envolvida. Nós temos aqui que 14 menos 10, é uma conta relativamente simples, são 4 trabalhos a mais, mas em relação ao valor inicial de 10. Então podemos pensar que o 10 é o nosso referencial de comparação. O aumento foi em relação ao valor de 10. Então o 10 está para 100%, assim como o 4 está para x%, que é o que queremos descobrir. Então, como os números foram bem simpáticos, né, eu escolhi números fáceis, né, 4 em cada 10 é a mesma coisa que 40%. Poderia montar uma equação proporcional, 10 está para 4, assim como 100% está para x%. Multiplico os meios pelos extremos, temos aqui 6 somente C, 10x igual a 100 vezes 4. Então, x é igual a 400 dividido por 10. Simplifica dividindo por 10. X é 40, isto é, x% equivale a 40%. Então, lembra que eu calculei apenas o aumento, por isso que eu fiz aqui com o valor 4. Então, esse primeiro método, utilizando a regra de 3, foi utilizando direto o valor de aumento. Vamos agora ao segundo método. Imagina que eu pego agora o valor de 10 como 100%, afinal ele é o ponto de partida, ele é o nosso referencial, e o 14 como valor final, quero descobrir qual é a porcentagem dele em relação ao 100%. Então vou chamar de x%. Faço novamente uma equação proporcional, 10 está para 14, assim como 100% está para x%. Simplifico a minha expressão, temos aqui que 10x é igual a 14 vezes 100, multiplicando aqui os meios pelos extremos. Então, x é igual a 14 vezes 100 dividido por 10. Divido 100 por 10, temos então 140, isto é, x% equivale a 140%. Lembra que a pergunta foi qual é o aumento percentual? Aumento é o que passou de 100%. Se 100% era o valor inicial, o valor todo, nós temos aqui mais de 100%. Esse mais, esse a mais é o aumento. Podemos responder que o aumento foi de 40%. Certo? Vamos agora a um terceiro método. Esse método talvez seja considerado como objetivo,
né? E é uma consequência do raciocínio da proporcionalidade. Eu vou pegar o valor final, que é de 14 publicações, e dividir pelo valor inicial, que é de 10 publicações. 14 dividido por 10 é uma conta legal de fazer, né? Ao dividir por 10, nós temos aqui a vírgula que estaria nessa casa decimal, passa para essa casa decimal. 1 inteiro e 4 décimos, ou mesmo 1 inteiro e 40 centésimos. Se eu for escrever esse valor na forma de porcentagem, eu faço 1,4. Vou escrever aqui só para enfatizar, que são 40 centésimos. Transformo em fração 140 sobre 100, logo temos a porcentagem 140%. Isto é, aumento de 40%, como no valor anterior. Então aqui, através da razão, nós podemos determinar rapidamente essa variação percentual. Se eu quiser, eu posso criar uma fórmula, mas lembra, essa fórmula é resultado de você entender esse raciocínio. Nem sempre memorizar fórmulas é útil quando a questão envolve análise dos dados. Se eu fosse fazer uma fórmula agora utilizando esse caso específico que trabalhamos, posso falar que nós fazemos aqui o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. E aí, essa é a variação. Para eu passar ela para uma forma percentual, eu vou fazer um ajuste, escrevendo ela então vezes 100%, certo? E assim eu tenho esse dado na forma de porcentagem. Por que vezes 100%? Equivale a esse raciocínio utilizado aqui em cima. Repara que eu quero escrever ele sem essa forma decimal, né? A casa dos décimos e centésimos, e eu quero dividir por 100. Então, quando faço vezes 100%, é como se eu estivesse fazendo. Lembra que 100% é 100 dividido por 100. Eu não altero o seu valor, mas eu consigo escrever esse valor na forma de porcentagem. Taxas de variação, sejam de aumentos ou de descontos, são essenciais para o nosso estudo e para a nossa análise de dados. Até a próxima aula e bons estudos!